Hoje, no 27º encontro de estudos, no livro Nos Domínios da Mediunidade, vamos então estudar o capítulo 20, que é a parte da mediunidade e oração. Então, nós vamos ver as instruções que o mentor espiritual Aulus traz através da psicografia do Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz e com a participação ali junto nas instruções do Hilário Silva. Nós vamos ver que nesse capítulo há uma conotação muito forte com relação à questão da oração, a aliação da mediunidade e como a oração é importante, a prece. Eu peguei essa ponta aqui, essa questão 659 no Livro dos Espíritos e a questão também 660. Qual o caráter geral da prece? Traz essa questão no livro. A resposta dada pela espiritualidade é que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas propomos-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. E na questão 660, a prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando o pedimos com sinceridade. Depois vamos fazer uma reflexão sobre o que nós estamos orando, o que nós estamos pedindo. É uma reflexão para todos nós espíritas. Será que o que nós estamos pedindo é lícito? É bom só para nós ou é bom para a coletividade? Tem uma palestra que o Haroldo, inclusive, fala sobre isso, Aquilo é o que é bom para a coletividade ou o que é bom só individualmente para nós? A nossa coletividade pode ser só até a nossa família, talvez. Talvez nem se ester nas paredes. No livro, começa dessa forma aqui, Em um estreito aposento, uma senhora, aparentando 70 anos de idade, acusava aflitiva dispneia. Ao lado da enferma, porém, uma entidade de aspecto desagradável exibia estranha máscara de perturbação e sofrimento, imantando-se a ela e agravando-lhe os tormentos físicos. Por que vocês acham que isso ocorre? O livro vai transcorrer, nós vamos ter uma explicação. Mas aqui, de um âmbito geral, será que nosso mentor espiritual, será que Deus permite que um espírito em determinadas condições, observa que ele está imantado, ou seja, ele está acoplado, e esse processo é um processo de sucção também de energias. E ele passa as energias deletéricas, as energias de tristeza, de angústia, para aquele encarnado. Então fica aquela simbiose. E aí acaba prevalecendo o quê? Prevalece o mal-estar em ambos. Porque o encarnado, se está naquela condição, ele abriu alguma porta. Ele atraiu o espírito naquela condição. Então não há como julgar, falar que a culpa é só do espírito desencarnado. Existe uma atração ali que permitiu isso. E nós vamos depois analisar o porquê que isso ocorre. Tratava-se de um homem desencarnado, demonstrando no olhar a alienação mental evidente. Aulus, que é o instrutor espiritual de André, ela informou para este moço: temos aqui nossa irmã Elisa, em avançado processo liberatório, vive as últimas horas no corpo carnal. Se a gente retornar um capítulo antes, no capítulo 19, nós vamos ver que essa
a senhora Elisa é a mãe daquela senhora cujo esposo, né, está tendo, né, uma aventura, né, extraconjugal. E ali é o momento agora em que ela vai, né, até o quarto da mãe dela e vê a mãe dela nessa condição, né, já em processo liberatório, ou seja, próximo, né, ao processo de desencarne. E este homem de triste apresentação, que lhe guarda a cabeceira? É o questionamento feito pelo Hilário ao instrutor espiritual. Este é um infortunado filho de nossa veneranda amiga, há muitos anos distanciado da experiência física. Teve a infelicidade de chafurdar no vício da embriaguez e foi assassinado numa noite de extravagância. A genitora, porém, dele se recorda como um herói e a evocá-lo incessantemente retém o infeliz. Aí está a causa. Ela retém o infeliz ao pé do próprio leito. Olha a condição como o André Luiz descreve, né? Em cada frase é um aprendizado. Não há acusação, não há demérito. A condição em que ele coloca aquele espírito sofredor, um infortunado. Porque quantos, né, já vimos que muitas vezes cai na situação da embriaguez e ainda consegue, né, não passa por uma condição desta, né, de desencarne. Talvez, né, violento assim, igual ocorreu com esse rapaz. A espiritualidade o coloca como, né, um infortunado, um sem sorte. Como infelicidade, né, e entrou no vício da embriaguez e foi assassinado, né, numa noite em que ele se excedeu. Porém, a mãe dele, né, recorda dele não nessa condição. Onde está a outra condição de aprendizado aqui que nós devemos, né, refletir? Porque as mães, elas tentam sempre acobertar o erro dos filhos. Ela jamais quer enxergar no filho, né, um ser em erro, um espírito, né, que esteja cometendo erros e delitos. Ela tenta sempre enxergá-lo, né, como um espírito perfeito, uma pessoa perfeita. E na maioria das vezes o que ela faz acaba acobertando isso. E às vezes dando excesso consentimento, como não há uma corrigenda, não há um pulso firme, esse espírito, né, ele se torna praticamente um libertino e vem cometendo, né, não sei se é a história, mas como exemplo, né, eu passo isso para vocês, né, isso é muito comum, já há séculos e séculos. Aquele livro que citamos na semana passada, o processo do o Marquês de Sade, é a mesma coisa. A mãe vem o acobertando durante, né, vários delitos que ele comete. No momento em que, inclusive, ele foi preso, que ele ia ser condenado à morte, a mãe, né, junto com a família, era muito influente na França, né, envolve dentro da política para retirá-lo do cárcere. Talvez aquela corrigenda dele estar no cárcere seria a salvação espiritual dele, mas a mãe intercedeu, foi e tirou. E o que ocorre? Depois dele cometer tantos delitos, ela se vê no mundo espiritual, ela já como espírito elevado, mas ela se vê infeliz, porque ela cobertou todos os erros dele e fez com que aqueles erros dele, né, criasse vários embaraços, né, e vários débitos espirituais, entre as quais ela se vê envolvida. Ela pede depois para retornar e ajudar a corrigir os erros que ele cometeu. Então, né, outra lição que pegamos aqui é isso. As mães, os pais, sempre tentam acobertar o erro dos filhos, não querem enxergar esse erro. E aqui há outro agravante. Ela colocando o filho ainda numa condição como herói, né, sempre o evocando, né, devia estar ali lamuriando, né, a falta dele, queria tanto a presença dele. O que ela faz? Ela o atrai.
Ela o atrai para junto de si, não deixando que, inclusive, ele siga o seu processo liberatório no mundo espiritual. Mesmo porque, apesar dos delitos, né, que cometeu, nós podemos imaginar, peraí, mas se ele sair da presença dela, ele vai para o umbral. Mas o umbral também é uma situação, é um mundo espiritual de corrigenda, nós já vimos isso. No livro, né, Memórias de um Suicida, mostra exatamente isso. A espiritualidade mostra, vocês estavam lá no Vale dos Suicidas, mas ali ainda, apesar de todas as condições, né, era o melhor que tinha e estava sob nossa proteção, a proteção espiritual. E aí o Camilo não entende aquela situação quando coloca, mas no Vale do Suicida, naquela situação, né, de frio, penosa e tudo, mas aí, eu não lembro, acho que era o Roberto, um dos mentores espiritual, Roberto de Canaleiras, vira e explica para ele, mas ali vocês estavam sob proteção. Há vários espíritas suicidas que muitas vezes são aprisionados e são levados para determinadas furnas e ficam ali escravizados. Viram praticamente, né, marionete na mão desses espíritos trevosos. Nós já vimos casos em que esses espíritos, para desequilibrar determinado ambiente, às vezes até no templo sagrado, eles pegam um espírito suicida e colocam ele lá. Porque ele cria uma vibração, né, deletérica, de mal-estar imensa, onde vai causar o desequilíbrio. E aí o Roberto ele explica também, há determinados espíritos, nós os retemos aqui porque, né, a energia que ele emana é tão pesada que se, por exemplo, se colocar um espírito desse no hospital infantil, as crianças desencarnam. Tal o desequilíbrio, né, que ele provoca. Então, por isso que eu falo aqui, nessa condição ela retendo, né, não deixando que, por exemplo, ele vá para o umbral, está impedindo ainda, né, o processo dele de reconhecimento dos próprios erros. Porque o umbral para ele vai ser uma escola de reflexão e aprendizado. André Luiz, né, no seu primeiro livro, na Psicografia de Chico Xavier, nos traz isso. No Nosso Lar, mostra todo aquele período que ele passou no umbral, ali que ele traz depois, né, o reconhecimento no final. Que era necessário. Ali ele entende depois o porquê que ele passa ali quando todos o chamavam de suicida. Ele, como médico, sabia muito bem que o uso em excesso do cigarro, né, que ele fazia uso e da bebida alcoólica, iria abreviar o tempo de vida dele. É uma morte lenta, tá? Sugando a sua própria energia vital. Ele sabia disso. Consciente disso, então ele era considerado também um suicida. O problema de Anésia pedia colaboração imediata. Anésia, tá, é a mãe, né, daquela senhora. Realmente, a pobre senhora de fisionomia fadigada acariciava a enferma com palavras de amor. Mas Dona Elisa parecia aloucada, distante. Anésia desfez-se em lágrimas. E a filha dela, né, que é a Márcia, a filha mais nova, está junto, né, e questiona, né, por que chorar, mãezinha? Porque ela não sabe, né, do que ocorre. Na realidade, o choro ali de Anésia não é nem pela própria mãe. É pela situação em que ela se encontra, né, com o comportamento e a traição do marido. É isso que a está desmoronando. Aí que mostra também um lado, né, bom da educação. Como ela sempre deu a educação, né, uma educação cristã para as filhas, aqui começa a surgir então o resultado. Os frutos, né, a colheita dos frutos. A própria filha agora intercede, né, a menina nem de longe poderia perceber a tortura da mãe. Enlaçou a genitora convidando a oração. Aí que está o ponto, né, ápice, que vai ajudar a dar o equilíbrio, a oração. A dona da casa sentou-se rente à enferma e, acompanhada pela atenção da filhinha, pronunciou sentida prece. À medida que orava, funda modificação se lhe imprimia ao mundo interior. Os dardos de tristeza que lhe dilaceravam a alma
desapareceram ante os raios de branda luz a se lhe exteriorizarem do coração. É o momento, como nos traz na questão 659 do Livro dos Espíritos, é o momento de comunicação, então, com o elo superior. E a resposta é imediata. Abranda-se todas aquelas energias, o espírito ele começa a entrar em equilíbrio. E isso tem um poder tal, nós vamos ver agora, que não somente atinge ali as duas. Não atinge a mãe dela porque ela está praticamente alienada mental. Então não há campo mental para absorver aqueles reflexos do que a oração traz. Mas dentro do mundo invisível, desde esse instante, qual se houvera acendido uma lâmpada em plena obscuridade, vários desencarnados sofredores penetraram o quarto, abeirando-se dela à maneira de doentes, solicitando medicação, o poder da prece. Muitos desses, o livro não traz esses detalhes, mas nós já sabemos o porquê que esses espíritos estão ali. Pelo próprio campo mental da mãe dela, naquela alienação, acaba atraindo espíritos da mesma ordem. Se sente atraídos. Por outro lado, como ela está fazendo a prece, esses espíritos então vão em direção, buscando esse socorro, buscando esse lenitivo. Aqui agora, depois o Aulus vai explicar a questão da mediunidade ali. O médium, ele começa, não existe, houve até um questionamento, uma vez a mim, me perguntaram se a mediunidade, porque a pessoa já estava com mais de 50 anos, mas a mediunidade está aparecendo agora em mim nessa idade, mas não tem que vir quando está ali adolescente, com seus 20 anos. Eu estou com mais de 50 anos agora que a mediunidade está vindo. Eu falei, isso é ajuda no mundo espiritual. Porque até então você tinha obrigações que a espiritualidade sabia que você não poderia se dedicar em plenitude à sua mediunidade. Você tinha filhos pequenos, agora não há nenhum dependente seu. O desequilíbrio que você tinha com relação ao esposo acabou. Então agora você está pronta para desenvolver a sua mediunidade e trabalhar. E muitas vezes a pessoa ainda reluta, não quer se dedicar à mediunidade. Aqui o Espírito Aulus vai nos trazer essa informação e mostra que a mediunidade aliada à oração, como se torna praticamente um casamento ali perfeito. Nos mostra a necessidade que o médium precisa estar sempre em prece. Sempre em prece de vigilância e também de gratidão. A gratidão é o reconhecer o tanto que nós já temos. E temos muito mais até do que merecemos. Se pautarmos o que nós colhemos dia a dia, a espiritualidade, alguns até comentam, se nós, só o despertar, saber que nós ainda estamos no corpo de carne, nós temos ainda mais tempo, mais chance para saldar débitos do pretérito, já devemos agradecer por isso. Mais um dia. Eu tenho mais um dia de vida no corpo encarnado. Se nós refletirmos isso, mais um dia de oportunidade de trabalho de redenção. E poucos de nós refletimos sobre isso. Aqui então ele explica sobre esses espíritos que se aproximam. São espíritos, companheiros que trazem ainda a mente em teor vibratório idêntico ao da existência na carne. Vivencia ainda tudo aquilo que do mundo material. Então todas as sensações de fome, de sede, de frio, todas as sensações da existência na carne. Por isso, eles quererem permanecer ali naquele ambiente. Na fase em que estagiam, mais depressa se ajusta com o auxílio dos encarnados em cuja faixa de impressões ainda respiram.
É por isso que, né, o médium, né, ele deve trabalhar, ser um aliado do mundo espiritual. Esses espíritos, eles nem conseguem ver e nem jamais ouvir, né, um espírito já desencarnado numa ordem moral mais elevada. Ele não vê nem escuta, porque ele está na vibração ainda, né, da carne, do mundo físico. Então é nos trabalhos de desenvolvimento, né, nos trabalhos de desobsessão, de desenvolvimento mediúnico, é que aí o intermediário, o médium, ele vai, né, poder fazer esse tipo de comunicação e a transmissão também das energias. Há muitas vezes, nós já vimos, às vezes só uma aproximação faz com que ocorra o despertamento. Aí ele começa a enxergar o que realmente, né, está à volta, em que condição ele se encontra. Quantos se encontram lá em semelhante estado dentro do raio de ação das preces de nossa amiga? Ela recebem o toque de espiritualidade, aderindo à oração de cujo sublime poder recolhem esclarecimento e consolo, amparo e benefício. Isto, né, ocorre, né, praticamente em todas as nossas reuniões, também aqui. E lá fora, com mais intensidade até. Né, já nos foi informada pela espiritualidade a multidão que fica lá fora. Muitos querendo entrar, outros infiltrados, querendo aproveitar uma brecha para tentar entrar, mas com outras intenções de causar, né, transtorno, causar desequilíbrio. Mas a vigilância, né, atenta, né, reconhece cada qual. Muitos ainda não têm essas intenções, mas não há condições ainda vibratórias para poder adentrar. Mas lá eles estão sendo atendidos. Há um trabalho intenso, né, da espiritualidade, né, inclusive atendendo até às necessidades das sensações deles, ainda que está na carne, de fome, de sede. E a espiritualidade está lá levando sopa, levando água, levando agasalho. Porque eles estão naquele campo vibratório. Nós já tivemos essa revelação. E a prece, grande parte, muitas vezes, do que ocorre aqui é projetado lá fora. E eles estão lá, né? Começando, então, criando despertamento e exatamente permitindo isso aqui, ó, aderindo à oração, quando eles, então, entram em vibração da prece, lá de cujo sublime poder, lá recolhe então esclarecimento e consolo ao despertamento espiritual. Então permite que sejam amparados e recebem, né, o benefício, né, do socorro, né, de serem transladados, né, para colônias adequadas ao plano vibratório em que eles se encontram. Anésia abriu o precioso livro de meditações evangélicas, acreditando agir ao acaso. Mas o tema em verdade foi escolhido por Teonília, que lhe vigiava bondosa os movimentos. Teonília, aqui é a mentora espiritual dela, a mentora de Anésia. Ela que procura, né, a Teonília, ela que vai ao encontro de Aulus, pedir a ele ajuda para fazer um trabalho, né, intercessório, pedindo ajuda ao mundo espiritual. Aí há outro aprendizado. Veja que os espíritos, né, eles sabem que muitas vezes eles não há condições, até por causa da proximidade de ligações muito afetiva que o mentor espiritual tem, né, ali com, né, o espírito encarnado, e ele poderia tomar decisões errôneas. Então, por isso que há limitação. Aí ele vai pedir amparo, né, ao espírito, né, de maior relevação moral. E ela pede exatamente isso. Se a gente recordar no capítulo anterior, ela queria praticamente criar, né, uma intercessão que rompesse aqueles laços de aproximação da outra mulher junto a Jovino. Mas ele fala, não, temos que acompanhar e ver, estudar o caso. Porque há ligações dos três ali, né, de encarnações anteriores. Então, interceder, romper,
essa aproximação dessa terceira mulher pode ser desastroso. Quem sabe no pretérito, né, ela que era esposa e a Anésia era amante. E agora se inverteram os papéis. Então, por isso que o Aulus ele fala, não podemos interceder, vamos acompanhar e ver em que podemos ajudar. O texto lá se reportava a necessidade do trabalho e do perdão. O texto, né, que está sendo citado aqui é do livro de Meditações Evangélicas. Dócil, correspondendo à influenciação da mentora espiritual, a esposa de Jovino começou a falar sabiamente sobre os impositivos do serviço e da tolerância construtiva em favor da edificação justa do bem. Vamos refletir aqui, tolerância construtiva. Né? O que quer dizer isso? É quando o André Luiz, né, colocou esse termo que, na realidade, são as palavras do Aulus, né, que trouxe do livro, né, em que eles estão lendo lá. Tolerância construtiva. Porque muitas vezes nós toleramos, mas sem nenhuma construção. Sem nenhuma construção. Vamos refletir mais um pouco sobre isso, talvez para aclarar. A Anésia poderia, por exemplo, tolerar a situação, mas se desligar completamente espiritualmente do marido, como que romper os laços do casamento, talvez convivendo até dentro do mesmo lar, mas deixando ele como um barco à deriva, sem nenhum mais interesse por ele, deixando ele se afundar naquele lamaçal que ele está adentrando. Então aí já não é uma tolerância construtiva. A tolerância construtiva ela vai ser construída no momento em que ela reconhece a situação, reconhece a gravidade do problema, e aí é onde ela vai trabalhar? Ela vai trabalhar, né, na oração, na prece. Vai estar sempre direcionando, né, energias de despertamento para o esposo. Quantos exemplos há quando há o despertamento, né, do esposo em que ele cai no erro e se ele não tem um amparo dentro do lar, ele vai praticamente entrar, né, em falência espiritual. A falência espiritual porque a material é coisa que se resolve, mas a pior de todas é a falência espiritual. Aí são muitos desses que se sentem tão envergonhados que não têm mais a coragem de encarar a família dentro do lar. Aí vão para a rua. Mas não tem equilíbrio espiritual de continuar trabalhando. Aí vai virar um pedinte. Em pouco tempo ele vai estar morando debaixo de um viaduto na sarjeta. Aí é a falência espiritual. Ele desistiu da vida, desistiu de tudo. Então não houve, nesse caso, uma tolerância construtiva. A tolerância construtiva ela vai estar, né, recheada de quê? De perdão, né, de fraternidade, resignação. É difícil? É difícil. Nós não estamos falando que é fácil. Mas aí que está a sublimidade, o espírito que suportar tudo isso, aí que está a grande vitória. Uma outra coisa que a espiritualidade nos traz aqui, a reflexão, né, para ela fazer uma reflexão. Ela está ali, vamos colocar na condição, entre aspas, né, como a vítima. A gente sabe que não há ninguém vítima, né? Tudo tem um porquê. Mas vamos colocar ali, ela é a que está como vítima. Ainda melhor, assim nós devemos agradecer. O pior é se eu estivesse provocando o delito, se eu fosse a pessoa que estivesse causando o desequilíbrio daquele lar. Então, até nisso, né, há a instrução espiritual que devemos observar e refletir, né, sobre nós mesmos. Será que, na condição que eu me encontro, eu estou me lamuriando porque está ocorrendo comigo? Mas melhor que aconteça comigo que eu que faça isso acontecer com o outro. E sem refletir, ela que estava pregando
acima de tudo, para si mesma. A prece era mais para ela e ela ainda não reconhece que a prece era para ela. Ela vai explicar isso aqui lá. E prosseguiam nos comentários que efetivamente acendiam novo ânimo nas almas presentes, né? Naquela plateia de espíritos ali desencarnados. Ávidas de luz, lá, tanto quanto sequiosas de paz e de refazimento. Cuidadosamente começaram ambos a aplicar-lhe passes na cabeça. Aqui já entra numa outra condição. A filha dela se retira, porque ela precisava, né, dormir mais cedo, tinha as obrigações escolares, e aí ficou somente, né, a Anésia com a Dona Elisa, né, a mãe e a filha. E aí a espiritualidade intercedem e começa a aplicar-lhe passes sobre a cabeça, concentrando energia magnética ao longo das células corticais, né, para induzir o processo do desdobramento. A Anésia viu-se presa de branda hipnose. Em breves instantes, ela deixava o corpo denso na prostração do sono, vindo ao nosso encontro em desdobramento quase natural. Quase natural porque, né, houve um trabalho intenso ali da espiritualidade. Mas observa que o espírito, né, quando ele está com o campo mental dele concentrado em algo ou de muito desejo, ou algo que o incomoda, mesmo no desdobramento, ele não consegue ter uma clarividência, né, de tudo o que ocorre. Ele está aficionado ou no desejo, ou na resolução de um problema, então ele não consegue absorver tudo que a espiritualidade está querendo dar a ele. Olha lá. Não parecia, contudo, tão consciente em nosso plano quanto seria de desejar. Essa inconsciência dela, porque o campo mental dela está ligado ao marido. Ela está querendo resolver a situação, mas ela não tem como. Centralizada no afeto ao marido, né, Jovino constituía-lhe obcecante preocupação. Ela reconhece a mentora espiritual e o espírito Aulus, né, por benfeitores. E lançou-no significativo olhar de simpatia. Né? Esse olhar de simpatia é para o André Luiz e para o Hilário, que estavam ali próximos. No entanto, ela mostrava-se atordoada. Queria ver o esposo, né? Ouvir o esposo. Então o assistente Aulus lá, ele aceitou satisfazê-la. Tomou a direção, né, que lhe pareceu acertada. Aqui o Aulus explica que o espírito em desdobramento, há uma atração magnética por aquele outro espírito com o qual ele tem muita afinidade. Então ela vai à procura sem saber onde se encontrava, mas por atração magnética ela vai direto ao ponto, né, onde aquele espírito se encontra. Olha lá. Aulus conosco explicou que as almas, quando associadas entre si, vivem ligadas umas às outras pela imantação magnética, superando obstáculos e distâncias. E ocorre, mesmo que talvez não é o caso dela, ela não conhece, né? Ela não conhece a amante de Jovino. Mas por atração magnética, as duas, inclusive, no capítulo anterior, o que ocorre? Elas vão se degladiar mentalmente. Quando uma pensa na outra, a outra também pensa e começa um embate mental. E essa troca de energia, né, é uma troca de farpas que ambas, né, saem desvitalizadas, né? É o que estava ocorrendo com ela, em que a mentora espiritual vai pedir ajuda porque já estava afetando o campo psíquico dela. O desarranjo era tão grande que se continua, se não há um equilíbrio espiritual, né, são aqueles processos, né, que vai levando à loucura. Vai levando à loucura. A pessoa já não conhece, não consegue concatenar, né, a sua linha de pensamento, porque ela começa a ficar tão alienada mentalmente por causa daquela situação,
e por causa da desvitalização também que é provocada por esse conflito, né, de espírito para espírito. E aí é onde muitas vezes as filhas dela vai estar conversando com ela vai estar respondendo outra coisa, o marido vai estar dialogando com ela não entende o que ele está falando, responde outra, a pessoa vai se dando como louca e vai sendo levada para quê? Para um hospital psiquiátrico. Aí vai, se é um hospital psiquiátrico ligado, né, à área espiritual, né, aí ainda tem um socorro. Mas se é um hospital simplesmente, né, lado científico, né, material, eles vão aplicar medicamentos que vai agravar, acelerar esse processo de alienação mental. Né? Há, na realidade, o que? Há calmantes, né, que são remédios, né, são drogas pesadas que vai afetar totalmente, né, o campo neuronial. Né, todo o centro vital de força, de energia do espírito. E aí afeta o quê? Os chakras, né, impedindo o fluxo correto, né, de energização. Os chakras, né, são os campos de absorção de energia e liberação também de energia. Como a liberação também ela vai estar prejudicada, então pode haver uma concentração de energia, né, deletérica, energia ruim. É onde vai provocando, né, uma sequência, né, de danos aos órgãos do corpo físico.